Fala galera, beleza? Seguinte, gente, vamos dar início a mais uma aula virtual de história, né? Mais uma aula remota do coronavírus. Segundo bimestre, iniciamos aí com o capítulo 1, Revolução Russa, que aconteceu em 1917, né? Ao final da Primeira Guerra Mundial, quando lá naquela matéria, na última matéria do primeiro bimestre que eu falei com vocês, em 1917, a Rússia vai se retirar da Primeira Guerra Mundial, né? Porque o Império Czarista, o Império da Rússia czarista Nicolau II passava por problemas internos, estava em meio a uma revolução socialista. Tá bem? Colégio Equipe Cataguases, Ensino Fundamental 2. Muito bem, uma revolução socialista. Aqui eu tenho o símbolo do socialismo, tá bem? Essa figura aqui é do Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, um dos principais precursores aí da Revolução Russa, dessa Revolução Socialista. No conteúdo da Primeira Guerra Mundial, eu indiquei uma série muito interessante para vocês. Ela tem 6 episódios, que é a série Os Últimos Czares, que vai representar esse contexto aqui, né, antes da Primeira Guerra Mundial, né, do momento de posse de Nicolau II e de toda a história dele, das dificuldades que ele passou, né, para gerir o seu império, que já estava em ruínas há muito tempo, tá bem? Isso eu vou comentar lá na frente. E ele vai enfrentar esse movimento operário, esse movimento socialista, segundo o qual, né, ele não irá suportar. Aqui você vê, no símbolo do comunismo ou do socialismo, você vê uma foice, um cruzamento de uma foice com um martelo. Esse símbolo aqui representa, né, a luta do povo. Que povo é esse? Né? A luta do homem do campo com o operário. Esse é o símbolo do socialismo, tá bem? O homem do campo com o homem do operário. Mas toda revolução, para ela acontecer, ela demanda de uma base ideológica. E qual foi a base ideológica da Revolução Socialismo? O socialismo marxista, né, que foi discutido aí em princípios e meados do século XIX. Em 1848 a gente tem a obra aí de Karl Marx, o Manifesto Comunista, né, quando ele tem a máxima: trabalhadores do mundo, univos, né, que a tomada do poder pelos operários, ela só poderia ocorrer a partir da luta de classes. Quais classes? Do camponês com o proletário contra a burguesia, contra o Estado, contra os imperadores, tá? Contra os absolutistas. Só através de uma guerra civil, de uma luta sangrenta, que seria possível chegar ao poder. Né? Essa era a fala de Karl Marx. Outro livro de Karl Marx interessante é o Capital. Interessante para se entender o socialismo, porque o Capital ele passa a ser uma crítica do capitalismo. O socialismo ele é uma crítica ao sistema capitalista. Tá? Porque Karl Marx vai dizer o seguinte: ele vai tecer uma crítica muito grande à Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, tendo por base as ideias liberais, ela propunha, né, o desenvolvimento e a prosperidade. Mas de quem? Da burguesia, porque o operário não se prosperou. Segundo Karl Marx, né, a burguesia se enriqueceu em cima da exploração da classe operária, explorando a classe operária. Nós vimos na Revolução Industrial 1, né, as condições de trabalho, as condições de habitação e salários miseráveis dos operários, tá bem? E essa Revolução Socialista de Karl Marx, ela vai ter os seguintes princípios, né, as principais bases aqui. A primeira delas vai ser o fim da propriedade privada dos meios de produção. Não fala aqui do fim da propriedade privada particular, né? Não quer dizer que a sua casa não vai pertencer mais a você, não, mas sim dos meios de produção. Quais são os meios de produção? As indústrias, né, os bancos e o campo também. O campo, mas assim, eles vão defender muito a questão da reforma agrária. Vão entender que as terras improdutivas que devem ser divididas entre os camponeses, né, que o setor financeiro, o banco deve pertencer ao Estado, as indústrias devem ser estatais, tá bem? E que teoricamente as indústrias deveriam ser geridas pelos operários e o campo pelos camponeses, porque o termo socialista nos traz aqui a máxima vem do termo socializar, e socializar é dividir. Tá? A base comum acima dos interesses individuais. É uma coisa até religiosa e romântica, né? Ame o próximo como a ti mesmo, tenha compaixão do próximo. Pense no coletivo, não pense no individual.
Faça algo, né? Tome uma atitude ou faça algo que seja bom para a maioria, para a nação, e não somente para você. Né? Que seja bom para você e para todos. Esse é o bem comum. Por isso que ele fala daqui do fim da propriedade privada dos meios de produção. Porque fala da coletividade, tá bem? E uma sociedade sem classes. Isso aqui é uma utopia, tá, gente? Né? Assim, você acabar com a classe dos... igualar os ricos... Não igualar os ricos aos pobres aos ricos. Fazer com que todos tenham a mesma condição de vida. Tá? É um negócio complicado, né? Mas a proposta era essa aqui, acabar com a desigualdade social, criando uma sociedade sem classe. Bom, deixa eu passar para o outro, porque eu agarrei como fala? Nesse slide aqui, né? Tem muita coisa a comentar. Vamos lá. Esse aqui é o Manifesto Comunista, de Karl Marx. Toda luta de classe é uma luta política. Essa luta de classe aqui é o que eu comentei, né, com vocês. É a questão da classe operária e camponesa, a classe camponesa e operária lutando contra a burguesia, lutando contra o Estado absolutista, ou de modo geral. Tá bem? Hoje no Brasil nós temos aí, né, um Estado muito caro, sendo sustentado pelo povo, pela massa dos proletários, né? Nós proletários da educação, da indústria, do campo, do comércio, pagamos muito caro, né, para sustentar um Estado que fica devendo para a gente. Pagamos muitos... Tem uma máxima que é interessante. Pagamos os impostos da Suíça e temos os serviços da África. Né? Nós não temos o retorno de serviço prestado pelo Estado em relação ao que a gente paga de impostos. Né? Tudo é muito caro. O Brasil é um país muito caro e a prestação de serviço do Estado, né, fica a desejar em muitos pontos aí para a gente. Tá bem? Então, muito bem, vamos completar esses quadradinhos aí. O Império Czarista, esse aqui seria, né, tem um quadro aí do Nicolau II. Como era a Rússia, né, do Império Czarista aí do início do século XX? Porque o Nicolau II ele vai subir ao trono russo, né, do Império Czarista aí ao final do século XIX. O termo czarista vem do termo czar, né, que faz referência a César, aos Césares, aos imperadores romanos. Por isso, Rússia czarista. Eu tinha um professor de história que pronunciava como Rússia czarista. Tá bem? Ó, seguimos aí. Deixa eu voltar um pouquinho, adiantei. Nós temos uma Rússia muito atrasada. Tá bem? Nós temos muitos resquícios feudais ainda na Rússia czarista do século XX, do início do século XX. Uma economia rural extremamente agrária, né? Não é cristianismo rural, gente. Deixa eu corrigir aqui. Depois vocês corrigem aqui. É um cristianismo ortodoxo. Um cristianismo ortodoxo. É o catolicismo ortodoxo, não rural. Tá? Eu queria colocar economia rural. A religião predominante, o cristianismo, o catolicismo ortodoxo ou catolicismo oriental. A Rússia era composta por uma sociedade pobre, explorada pela nobreza. Né? Os camponeses ainda continuavam trabalhando muito para sustentar a nobreza que girava no entorno da figura de Nicolau II e para sustentar o clero também do cristianismo ortodoxo e não rural. Tá? E o que estava acontecendo no mundo? No mundo a gente tem um avanço das potências imperialistas. Né? A Rússia como império ela estava muito atrás da França, da Inglaterra, até mesmo da Alemanha e até mesmo da Itália. E disputavam territórios na África, até mesmo do Japão. O Japão vinha dominando o continente asiático. O Japão é um personagem interessante que vai, né, balançar aqui o império de Nicolau II. Tá bem? Então, com a proposta, né, de começar a acompanhar ou de avançar, né, economicamente, tecnologicamente, né, em relação ao que acontecia com as potências imperialistas, Nicolau II vai abrir o seu império para investimento externo. Então você vai ter entrada da indústria, um processo de industrialização aí dentro da Rússia. E com a industrialização, nós temos a origem de duas classes, a classe da burguesia e a classe do proletariado, ou os burgueses e os operários. E qual era a relação entre os dois? Uma relação conflituosa, porque os salários dos operários eram miseráveis, as condições de trabalho também eram muito precárias, muito ruins. Tá? E essa galera aqui do proletariado é uma galera que tinha acesso às teorias socialistas de Karl Marx.
né, na surdina, ok? Na surdina ali, né, no escondido, aquelas teorias, aqueles livros, teorias socialistas de Karl Marx, Friedrich Engels, né, entravam na Rússia. Na Rússia também havia um outro cara muito interessante que vai ser o Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin bateu de frente, teoricamente, o tempo todo com o Nicolau II. Quem é Mikhail Bakunin? Mikhail Bakunin é um anarquista que batia de frente com Karl Marx. Tá? Em 1905, nós vamos ter uma guerra entre a Rússia e o Japão. A Rússia, tecnologicamente, estava muito defasada, atrasada em relação ao Japão. E o Japão já vinha criando um império, né, na Ásia. O Japão já havia ocupado aí o canal da Manchúria, da China, e depois o Japão vai dominar as Coreias. Tá bem? Né? O Japão vai perder as Coreias, gente, na Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma noção. Olha só, de 1905 até 1945. O Japão, né, dominou as Coreias por 40 anos. Tá? Isso aqui custou muito caro para a Rússia. Porque a Rússia já economicamente, né, a Rússia não era um país rico, não era um império rico. Tá? A sua balança comercial, né, a sua poupança era muito pequena. Sua balança comercial era quase deficitária. Não era um grande exportador, não era potência como a França, como a Inglaterra. A Alemanha estava muito na frente da Rússia, economicamente, tecnologicamente. Por isso que a Rússia vai perder a guerra para a Alemanha. A Primeira Guerra Mundial saiu muito caro para o Nicolau II. Essa guerra do Japão também saiu muito caro. Tá? E aí nós vamos ter Opa, cliquei no errado aqui. Aí agora cliquei no certo. Nós vamos ter um protesto da população, né? Uma camada popular de operários, camponeses, mais camponeses, né? População, idosos, crianças, mulheres, protestaram contra Nicolau II, tá bem? E o que acontece? Acontece que Nicolau II respondeu, porque, poxa, os caras estavam passando fome, estavam na miséria danada, e a Rússia gastando, investindo um capital muito grande na guerra contra o Japão, lá na Sibéria, né? Em vez de resolver seus problemas internos, em vez de atender a sua população, está preocupada com a guerra, tá certo? Que lhe custou muito caro. E essa população que foi protestar, ela foi fuzilada, cara, né? Entre idosos, crianças, mulheres, homens. Por isso que você tem o nome do Domingo Sangrento, que aconteceu em 9 de janeiro de 1905. Em função desse ato de Nicolau II, né, houve a convocação de uma Assembleia Constituinte. Tá? E aí você vai ter o grupo dos sovietes, tá bem? Né, quem ocupava os sovietes aí eram os bolcheviques. Os sovietes, né, de certa forma, era um espaço utilizado pelos trabalhadores, operários e camponeses se organizarem e discutir as questões políticas e econômicas da Rússia. A soviética é uma espécie de uma assembleia, tá bem? Formada pelos bolcheviques. Quem são os bolcheviques? São os operários. Tá legal? E aí eles vão criar aí o Conselho dos Sovietes de Petersburgo, né? Que vão formar uma espécie de oposição muito forte ao czarismo, ao regime czarista de Nicolau II. Só que aí Nicolau II percebeu a gravidade da situação e ele vai propor, né, uma política reformista através da Duma, que seria uma Assembleia Constituinte. Quando eu falo Assembleia Constituinte, o termo Constituinte faz referência ao seguinte. Constituinte ocorre quando um grupo de políticos, deputados e senadores se organizam para escrever uma nova Constituição. Tá? Só que a questão da Duma aqui, isso foi uma coisa para inglês ver, né? Porque o que era discutido na Duma, ali, o que não fosse de interesse de Nicolau II rechaçava isso aí, tá bem? Então eu vou ter uma discussão política, tá? Isso aí, cara, a partir daqui, né, os sovietes, os bolcheviques vão se organizar aqui politicamente, ó. Você vai ter de um lado o Partido Constitucional Democrata, formado pela burguesia, e do outro lado o Partido Social Revolucionário, formado pelos bolcheviques, que era a maioria dos operários que acreditavam,
né, ser possível derrubar Nicolau II, acabar com o regime czarista através de uma luta de classes, e seria possível implantar o socialismo. Junto com eles, aí na página 10, você tem a presença dos mencheviques. Os mencheviques eram a minoria, né, operária, que tinha uma tendência maior a acreditar ao que diziam aqui o Partido Constitucional Democrata. Tá bem? Vou dar uma pausa aí, passou um pouquinho, né? Mas vamos ficar ligados aí.